A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem está falando é William Souza. A nossa leitura de hoje está lá em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos estar lendo aí apenas o primeiro versículo, que nos diz assim: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio, o Senhor havia concedido libertação à Síria, e ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Hoje eu quero falar para vocês aqui a história de Naamã, que a Bíblia nos diz aqui que ele era um guerreiro, ele era um homem valente, era um homem ao qual Deus, através deles, tinha dado muitas vitórias, muitas conquistas ali para a Síria. Então ele era um homem conhecido, era um homem respeitável, mas a Bíblia nos diz que, porém, todavia, ele era leproso. E naquela época a lepra era algo incurável, era algo que deixava as pessoas com vergonha, era algo que separava as pessoas da sociedade. Agora olha só para você ver, um homem de tantas batalhas, tantas conquistas, mas quando chegava em casa, que ele tirava a sua armadura, ele era um homem leproso. Ele era um homem que não podia se aproximar da sua esposa, ele era um homem que não poderia se aproximar dos seus filhos, porque além de tudo, a lepra era algo contagioso. Então, o que adiantava aquele homem ser conhecido na sociedade, ser respeitado na sociedade, se ele era um homem leproso, se ele não poderia viver uma vida normal, se ele não poderia ali estar próximo da sua família? Mas a Bíblia nos diz que por ele ser um homem de guerra, valente, de muitas conquistas, em uma dessas conquistas, ele levou para sua casa uma serva, que está aqui no versículo de número 2, que diz assim: E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativo da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia à esposa de Naamã. Olha só, uma menina pequena que foi levada para a casa de Naamã e trabalhava com a esposa de Naamã. E a Bíblia não fala nem o nome dela, só que a Bíblia nos relata que essa menina, ela conhecia Deus, porque ela era de Israel. Então ela sabia quem era Deus, e ela não tinha no seu coração mágoa, ela não tinha no seu coração ódio, ao ponto dela dizer para Naamã que havia um Deus, que tinha um Deus em Israel que poderia curá-lo. Olha só, aquela menina trazendo as boas novas para Naamã, falando que Deus poderia restaurar a vida dele, porque ela, por estar ali na casa de Naamã, ela sabia da situação de Naamã, ela via quem era o verdadeiro Naamã, quando tirava a sua armadura, quando já não estava mais diante da sociedade, coberto com a sua armadura, porque em casa é quem nós realmente somos, porque em casa não tem armadura. Em casa nós tiramos a máscara, nós tiramos a roupa, nós tiramos as armaduras. Então em casa nós somos o verdadeiro eu, o verdadeiro ser. Em casa é aquela pessoa que nós estamos ali, quem realmente nós somos. E Naamã, então, em casa não tinha como disfarçar, não tinha como viver com aquela armadura. Só que algo interessante aqui é que Naamã, ouvindo essas palavras, que existia um Deus que poderia curá-lo, ele aceitou, aquilo entrou no coração dele. E ele resolveu então ir para Israel em busca desse Deus. E hoje eu quero dizer para você, eu não sei qual é a lepra que você tem, qual é a cura que você está precisando, qual é a restauração que você precisa na sua vida, mas eu quero dizer para você que existe um Deus, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Criador do ser humano, que pode te curar, pode tirar a sua lepra, aquilo que está te separando de ser um homem, de estar na presença de Deus, aquilo que está te separando de ser um homem, de estar em comunhão com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos, e trazendo para a sua vida a restauração. E esse Deus chama-se Jesus, Ele é quem restaura toda a lepra.
Eu não sei qual é a lepra que você tem na sua alma, no seu corpo, na sua mente, no seu coração, mas escute, existe um Deus que pode curar, que pode restaurar e trazer a sua vida novamente. Apesar de todas as conquistas que nós temos, apesar de tudo aquilo que nós conquistamos, apesar do nome que nós temos, mas às vezes nós precisamos ser curado, mas curado por Deus, para que nós possamos viver uma vida digna, para que nós possamos viver uma vida segundo a vontade de Deus, em comunhão com a família, em comunhão com os filhos, em comunhão com a sociedade, em comunhão com tudo aquilo que nós fazemos, mas para que Deus seja glorificado. E Naamã então aceitou aquela palavra e ele foi atrás desse Deus que ele precisava encontrar, que ele precisava conhecer. Mas na verdade, a primeira coisa que ele pensou em ser curado da sua lepra, ou seja, o seu corpo físico. E olha só, então Naamã foi e teve um encontro aqui com o profeta Eliseu. O versículo de número 9 diz assim, ó: assim Naamã veio com seus cavalos e com sua carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele dizendo: vai-te e lava no Jordão 7 vezes e a tua carne virá novamente a ti e tu serás limpo. No primeiro momento, olha aqui, porque Eliseu, ele não saiu ao encontro de Naamã. Quando Naamã chegou ali à porta da casa de Eliseu, ele achou que Eliseu ia sair, impor as mãos sobre ele, orar e naquele mesmo momento ele estaria restaurado. Mas Deus estava trabalhando com Naamã. Deus estava trabalhando no coração, Deus estava trabalhando no interior, Deus estava trabalhando a fé de Naamã. E olha só que Naamã diz aqui, ó, no versículo de número 11, porém Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: eis que pensei que ele certamente sairia até mim e se porá diante de pé, clamará o nome do Senhor seu Deus e baterá com sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Esse era o pensamento de Naamã. Agora, um segundo fato importante. O primeiro foi que aquela serva que estava na casa de Naamã falou de Deus, falou de um Deus poderoso que poderia restaurá-lo. Ele ouviu, ele entendeu e ele foi ao encontro desse Deus. Chegando ali então, ele foi recepcionado pelo profeta, mas o profeta não saiu ao seu encontro. O profeta de dentro da casa mandou uma mensagem para ele, dizendo que ele teria que se banhar 7 vezes no rio Jordão para ser curado. E o rio Jordão aqui era o pior rio daquela região, era o rio mais sujo, era o rio mais poluído, tanto é que ele fala: não existe outros rios aqui melhores que eu poderia entrar, me banhar e sararia a minha lepra? Só que olha o segundo fato importante. Olha aqui, ó, no versículo de número 12. Não são Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se envolveu e partiu em fúria. Ou seja, ele estava retornando para casa sem a cura, sem a restauração. Porém, versículo de número 13. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido para você fazer coisa grande, não terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficar limpo. Ele tinha amigo, aqueles que estavam com ele entendeu o que Deus queria fazer, o que Deus estava falando e deu um conselho para ele. Primeiro foi a menina que falou de Deus, ele ouviu e foi ao encontro. Segundo, ele queria retroceder, mas aqueles que estavam com ele, que queriam também a sua cura, queriam a sua restauração, disseram para ele: porém, se você não ouvisse coisa pior, você não faria. E aquilo entrou no coração de Naamã e ele aceitou. Então ele foi humilde e obediente. Então, meu irmão, a restauração de Deus, ela acontece através da nossa obediência. Nós escutamos, nós então vamos ao encontro e nós somos obedientes. E ele foi obediente porque ele ouviu aquelas pessoas, porque aquelas pessoas sabiam que Deus poderia restaurá-lo. Talvez aqueles servos que estavam com ele, talvez poderiam ser já pessoas que conheciam o Deus Criador de todas as coisas, porque ele tinha muitos servos. E o que aconteceu? Versículo de número 14. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão,
segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Então Naamã obedeceu, entrou naquele rio, se banhou 7 vezes, e a sua carne ficou restaurada. Mas o mais importante de tudo isso, além dele ter sido restaurado daquela lepra, que era uma doença incurável, que somente Deus poderia trazer a cura para ele, o mais importante aconteceu, o melhor, o grande milagre, no versículo de número 17. E Naamã disse: não se dará nada então, eu suplico-te, seja dada ao teu servo a carga de terra de 2 mulas, porque o teu servo doravante não oferecerá nem oferta queimada e nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Olha só, Naamã, ele adorava a outros deuses, deuses falsos, mas naquele momento ele entendeu quem era o Deus verdadeiro. Ele entendeu quem era o verdadeiro Criador, ele entendeu aquele que merecia toda a honra, toda a glória. Ele entendeu que somente um Deus poderia ser adorado, o Deus criador de todas as coisas. E naquele momento ele pediu perdão pelos seus pecados e ele foi restaurado na sua alma. Ele recebeu a salvação ao ponto de dizer: não farei mais oferta queimada e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Deus não apenas quer te curar fisicamente, mas Deus, ele quer te curar na sua alma. Deus, ele quer te salvar. Ele quer que você entenda que ele é o único Deus, criador de todas as coisas. E Naamã entendeu. Naamã recebeu a cura física e também recebeu a cura da sua alma. Naamã foi salvo. Por quê? Porque teve uma menina que falou para ele desse Deus, que a Bíblia nem cita o seu nome. E depois, quando ele queria retroceder, ali tinha entre os seus servos mais homens que falaram para ele: não volte atrás, faça o que esse homem de Deus disse. Então é isso, Deus, ele quer te curar, Deus, ele quer te restaurar, Deus, ele quer te salvar, porque nas mãos dele está todas as coisas e ele pode todas as coisas. Às vezes alguma lepra que você pensa que não tem mais cura, que não tem mais jeito, mas Deus, ele tem a solução. Então venha ao encontro de Deus, ande com Jesus, entenda que tudo isso está nas mãos de Jesus, somente através dele. Então ele te traz cura, restauração e salvação, e esse Deus é Jesus. Amém? E Naamã voltou para casa convicto e servindo agora ao Deus Altíssimo. Agora ele poderia estar junto com a sua família, ele poderia abraçar a sua esposa, ele poderia abraçar os seus filhos. Ele era um novo homem, porque ele foi restaurado por completo. E é isso que Deus faz. Deus, ele nos restaura por completo, porque ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em nos ver na sua presença, buscando e adorando. Amém? Eu espero, meu irmão, que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que essa mensagem chegue até o teu coração. Eu espero que essa mensagem te traga fé, te traga ânimo. Eu espero que essa mensagem possa abrir os seus olhos para que você possa ver quem é o Deus Criador de todas as coisas, que tem todo o poder nas suas mãos e que está aí pronto para te restaurar da sua lepra, seja ela qual for, e te dar salvação. Amém? Então, que Deus visite a sua casa, que Ele te abençoe grandemente, abençoe a sua família, que Ele abençoe os seus projetos e que Ele cuide de você. E você que está nos assistindo, que tem nos acompanhado e ainda não é inscrito no canal, faça aí a sua inscrição e aperte o sininho para receber as mensagens novas, assim que nós postarmos mensagens novas aqui. E nós temos aí também muitas mensagens que podem abençoar a sua vida grandemente. Amém? Então deixe também o seu like, o seu comentário, o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você, seja qual for o seu pedido, a sua necessidade, coloca aí nos comentários. E também esteja compartilhando esse vídeo para que nós possamos alcançar mais pessoas através da palavra. Eu tenho certeza que existem pessoas que precisam escutar essa palavra, que existe um Deus que restaura as lepras, que existe um Deus que dá salvação e que nos cura e que nos restaura por completo. Amém? E não se esqueça que você foi criado para ser a luz desse mundo, o sal dessa terra. E que Deus te abençoe aí grandemente em nome de Jesus.